Abração. Veja, o que a gente vai discutir aqui é essa hipótese do estupro coletivo que aconteceu lá no Morro Cantagalo, na zona sul do Rio de Janeiro. Bacana? Parece que isso foi uma matéria que foi vinculada no meio da semana. Não sei se foi no final de semana, dia 8. Mas teve uma visibilidade e, enfim, como professor da área, eu achei por bem que seria interessante ter uma live sobre isso para que nós pudéssemos discutir uns pontos que eu reputei interessantes. Sobretudo porque, nesse caso, esses rapazes aqui que são acusados desse crime, dias depois do fato, eles prestaram depoimento e alguns deles disseram que o estupro não teria sido estupro, porque teria sido algo permitido. Bacana? E isso precisa ser discutido, precisa ser analisado sob o ponto de vista do direito penal, mas também sob o ponto de vista de algo que toca a sociedade como um todo, porque me parece que nós precisamos trazer luz para questões dessa natureza. Bacana? Deixa eu só pegar aqui o negócio. Tanto legal. Mas como hoje é dia dos professores, eu não queria começar sem deixar essa homenagem para os meus colegas professores, que me orgulho, né, de tê-los ao lado. Registrar aqui os parabéns para meu pai e minha mãe, dois professores, sempre na minha vida, mas também de profissão. Meu sogro, minha sogra, que não é professora de profissão, mas de exemplo também é, assim como minha irmã aí, agora nessa etapa da vida dela de mãe. Então toda mãe, todo pai é, antes de tudo, um professor dentro de casa. Então fica meu abraço fraternal para todos os professores nesse dia tão especial pra gente. Bacana? Então vamos lá, cara. Bora começar logo no início. O que foi que aconteceu lá no Morro Cantagalo? E aqui eu estou com a reportagem do Jornal Extra. Suspeitos de estupro coletivo no Rio de Cantagalo se entregam à polícia hoje. E isso é o grande objeto de discussão da noite de hoje, sobretudo é o que foi dito por eles. Eu peço licença para começar lendo aqui a reportagem, porque pode ser que nem todos tenham conhecimento do que a gente vai tratar, para que nós puder assim, falar alguma coisa sobre isso. 5 suspeitos de terem cometido um estupro coletivo no alto do Morro do Cantagalo, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, se entregaram hoje à polícia. A justiça havia expedido os mandados de prisão e apreensão dos 3 maiores e 2 menores envolvidos no caso. Então, 5 pessoas. Os advogados dos suspeitos negociaram para o grupo se apresentar às autoridades. Grande Rembrandt, forte abraço. Após a investigação da Polícia Civil ter identificado os suspeitos. A vítima e os suspeitos são vizinhos e se conhecem. A informação é da mãe de uma das amigas da menina de 14 anos, que a socorreu depois do crime. No último dia 26 de setembro, que foi quando aconteceu isso. Instantes antes, a estudante, algumas amigas e os acusados, 3 maiores e 2 menores, bebiam na principal via da favela. Na madrugada, segundo a mãe de uma testemunha, os rapazes levaram a jovem para uma casa no alto da comunidade e cometeram o abuso. O governador em exercício do Rio, o Cláudio Castro, afirmou que vai cobrar da polícia uma investigação rigorosa. Todos aqui se conhecem, vítima e agressores. A minha família, da menina, são evangélicas. Somos da Assembleia de Deus. Já os agressores moram aqui perto. Não entendemos o motivo. De vez em quando nos víamos na igreja, vítima e agressores. Lembra a manicure de 42 anos, que mora em uma casa ao lado da família da garota que foi estuprada. Nessa sexta-feira, em entrevista ao Extra, a mãe da testemunha que socorreu a vítima afirma que não entende o motivo do crime. E lembrou que as 2 meninas, que são amigas, saíram de casa um dia antes, sem avisar os pais, para beberem com amigos na principal rua da comunidade. A mulher que no dia do crime, um sábado, não havia baile funk no Cantagalo, o que vai de encontro às informações anteriores. Não era baile funk e nem festa. Eles estavam na rua onde a gente mora bebendo. Não tinha festa.
Era um grupinho que estava bebendo. Grande Félix, um abraço, querido. Eles bebiam e escutavam músicas na rua, contou a filha, né? A manicure não soube precisar a quantidade de pessoas que bebiam com sua filha, e a estudante de 14 anos, que foi abusada. No entanto, garante que todos se conhecem desde a infância. Não posso falar quantas pessoas estavam nesse evento, o estupro. Tanto a minha filha quanto a menina que foi vítima fogem de casa e a gente, pais, é sempre o último a saber das coisas. Mas era comum todos, vítima e agressores, saírem e se encontrarem para conversar, porque eram conhecidos, diz a mãe da testemunha. De acordo com a menina em depoimento, ela foi levada para uma casa no alto da favela e lá foi violentada. A garota disse que pode ter sido dopada quando ingeria bebida alcoólica com os colegas. Quem socorreu a vítima foi a minha filha. Ela estava com sinais de ter bebido muito e estava desorientada. Quando a minha filha encontrou a menina, ela já estava na metade do caminho. Então, minha filha pegou ela e as duas foram até a casa da garota. Conta a mãe da testemunha que só soube do acontecimento às 8 horas quando a filha chegou em casa. Segundo essa mesma pessoa, a filha não quis falar sobre o dia do crime. Eu não sei muita coisa, porque a minha filha não conta muito. A minha filha será ouvida na terça-feira. Ela não falou onde aconteceu o caso, não sei o que e tal. E aqui foi. Durante a coletiva de imprensa, nessa sexta-feira, o governador aqui falou, trouxe aqui aquela questão de que aconteceu um episódio triste e tal. E eu quero aqui pular um pouquinho para chegar na parte dos agressores que foram identificados. 5 suspeitos, 3 maiores e 2 menores, como já dito. Depois do exame do corpo do Instituto Médico Legal, ficou constatado que a menina sofreu violência sexual e que a polícia acredita ser em decorrência do estupro coletivo. Aí aqui falou que o depoimento da jovem tomado na delegacia, aos investigadores, a menina afirmou que acredita ter sido dopada e um dos acusados relata no final que o ato sexual em si foi consentido. Pois bem, essa é a chamada, mas o importante daqui, que eu quero extrair com vocês, bater esse papo aqui com vocês essa noite, esse finalzinho dessa noite, é que alguns pontos precisam ser esclarecidos, sobretudo do ponto de vista social. Porque fatos dessa natureza nos cercam dia e noite. Fatos dessa natureza nos cercam dia e noite. E muito possivelmente, algumas pessoas podem ter passado por situações dessa natureza e não tenham ainda a visibilidade do crime que foram vítimas. E essa visibilidade, essa discussão dessa visibilidade é algo que eu quero trazer para vocês aqui e discutir, francamente. Primeiro fato que me chama a atenção nesse crime aqui, nessa conduta, foi a defesa do acusado. A defesa do acusado trazer essa informação de que o sexo foi consensual, sobretudo pelo estado que estava essa menor de 14 anos, é algo que precisa ser discutido. Por quê? Existe um princípio muito básico nesses crimes que tratam sobre a dignidade sexual, que o consenso é algo que permite esse contato. O contato físico, o contato íntimo, a relação sexual ou qualquer outra preliminar que necessariamente envolva esse conceito sexual, ele precisa de consenso. Aí a pergunta que a gente pode fazer é: precisa de consenso quando? A resposta é muito simples: no começo, no meio e no fim. No começo, no meio e no fim. Se em dado momento, uma menina de 14 anos, evangélica, segundo informações aqui trazidas pela mãe e pelas pessoas que foram ouvidas, de novo relatando a fonte, aqui Jornal Extra, que aparentemente não tinha histórico de bebê, ela permite se embriagar. Estou falando sobre o contexto de que ela quis beber, ela quis estar com aquelas pessoas ali presentes. Não sei com qual motivo, primeiro, para ingerir bebida alcoólica. Mas num dado momento em que
essa possível, como posso dizer, essa possível prática de sexo seja permitido por uma pessoa nessas condições, então, desorientada, sem histórico de bebida, então, possivelmente trouxe mais malefícios para ela visíveis a quem convive com ela, como é o caso aqui, me parece que fica muito claro esse vício no consentimento dessa menor. E é justamente sobre esse vício do consentimento, sobre essa ética por trás da prática sexual que eu preciso dizer hoje, que eu preciso falar sobre isso hoje. Não é concebível que ainda hoje, século XXI, acabando o ano 2020, nós tenhamos condições de que argumentos como esses sejam levantados. Eu não estou dizendo isso sob o ponto de vista da defesa, que eu acho que a defesa tem que ser para ele a mais ampla, para eles a mais ampla possível, inclusive para ela também o direito dela de perseguir o seu agressor, e a justiça tem que ser feita. Mas o que eu estou dizendo é que esse argumento solto, deslocado, como aparentemente apareceu na mídia, vocês viram isso, que esse assunto facilmente foi suplantado por outro, foi absorvido por outro, que foi a decisão lá do ministro Marco Aurélio. Então, esses argumentos às vezes ficam soltos, Rembrandt. E essa frase, junto com o histórico machista, às vezes a gente fomenta mais mal do que bem. E eu preciso dizer isso para vocês hoje. Eu preciso esclarecer algumas coisas com relação a isso. Independente do consentimento prévio, independente de que a pessoa tenha, grande Ronaldson, independente da pessoa ter escolhido praticar o sexo com você ou com uma pessoa próxima a você, enfim, um conhecido, esse consentimento tem que ser no começo, no meio e no fim. Em qualquer momento que esse consentimento não seja possível colher de uma forma que seja criteriosamente hábil, então a pessoa tenha consciência de dizer o que quer e o que não quer, nesse exato segundo a gente tem que parar. Então existe um dever de omissão, existe um dever de respeitar, existe um dever de ter cuidado com a pessoa. Independente de ter vontade, de ter esse ímpeto, o desejo sexual, tem que haver o respeito à pessoa. Simples assim, simples assim. Não tem muito o que dizer mais do que isso, não. Independente da sua vontade, independente do que ter sido acordado antes de beberem, independente de tudo isso, o que tem que ser ressaltado é que no exato momento que você pratica esse sexo com essa pessoa, o consentimento tem que ser muito claro, muito cristalino. Se a pessoa estiver bêbada, se a pessoa estiver drogada e não tenha condições de lhe dar uma consciência clara da vontade dela, a obrigação é parar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fico até fico constrangido de lembrar isso em alguns momentos, sobretudo falando sobre isso, porque isso deveria decorrer unicamente da eticidade. Não existe uma prática de um sexo que deveria ser bom para uma das partes quando a outra parte não está participando daquilo. Tecnicamente isso não pode nem ser sexo, porque até onde eu sei, sexo deve ser com duas pessoas. Se uma das pessoas não participa porque não tem a consciência, e quem foi meu aluno aí, grande Ricardo Wagner, sabe disso, hoje, excelente advogado, sabe disso, se a consciência é a rainha mestre de tudo que a gente faz no direito, por que a consciência não vai ser levada nesse momento tão íntimo, tão reservado da pessoa? Então é necessário que todo mundo tenha esse cuidado. É necessário que nós reconheçamos que há ainda esse resquício machista. Há ainda essa discussão de uma possibilidade, assim, dentro da minha mente ainda, há um medo de que pessoas vejam esse tipo de matéria, não sei se vocês concordam comigo, fica bem à vontade para falar aí, vejam essa matéria e acham assim, mas essa menina não tinha nada que tá lá.
Ah, mas teoricamente ela quis sair com 4 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. Isso não tem nada a ver com, assim, o direito. Primeiro que eu queria dizer uma coisa, o direito, a base daquilo que a gente exerce como direito, ele foi conquistado a duras penas. O direito à liberdade, o direito de nós podermos fazer aquilo que nós queremos, com quem, né, quisermos, isso é um fruto de uma conquista muito antiga, que eu tenho medo que se perca no tempo. Mas o que a gente precisa entender, que aí é um desses pontos que eu quero chegar, é que essa liberdade de fazer o que quiser, com quem quiser, ela encontra limites. E eu não estou dizendo isso da conduta da menina, não, da moça aqui, né? Que independente dela ter mais de 14 anos, o que teoricamente já iria tirar o que seria aquele... Teoricamente iria tirar o estupro de vulnerável, mas essa vulnerabilidade que a gente fala concreta, então aquela condição concreta dela não se defender, ela não está presente somente na menoridade, não, abaixo de 14 anos. Ela está presente na condição da pessoa não poder expressar a sua vontade ou se defender das agruras do seu agressor. Simples assim. Então, não há por que nós caminharmos com algum tipo de discussão nessa, de dizer se ela quis sair com 2, com 3, com 4, com 5, com um homem, com uma mulher. Isso não nos diz respeito. E nem por isso, esse caso aqui é menos grave do que qualquer outro que você veja. Simples assim. Por que eu digo isso? Porque a gente tem uma necessidade muito antiga de julgar as pessoas. A gente julga porque fulano aconteceu, a gente julga até a vítima. Pelo amor de Deus. Olha que covardia. Julgar a vítima. Como é que a gente vai julgar uma pessoa por ter escolhido exercer um direito dela de se encontrar com os amigos, de praticar, sei lá, atos compatíveis com aquela intimidade que ela permitiu? Como é que a gente vai julgar essa vítima porque 4 ou 5 pessoas se aproveitaram dela adormecida ou entorpecida, melhor dizendo, para praticar sexo com ela? Qual é a diferença disso de você imaginar que praticou sexo teoricamente com um ser inanimado? Uma parede, uma árvore, o que quer que seja. Então, é esse tipo de coisa que eu quero imaginar que seria a coisificação da pessoa. E aí fica esse resgate final para que nós possamos discutir sobre isso, é que a dignidade humana, que nesse crime aqui tem uma repercussão muito clara da dignidade sexual, ela impede a coisificação do ser. E a coisificação do ser humano é a coisa que a gente mais combate ultimamente, pelo menos nas instâncias que eu tenho conhecimento. Ela precisa ser reafirmada. E casos como esse precisam ser realmente debatidos. Nesse caso aqui, eu vejo um ponto de interseção muito claro com outros ramos super importantes que no direito a gente se socorre. Psicologia, sociologia, pelo amor de Deus. Até do ponto de vista psiquiátrico você podia imaginar, mas até do ponto de vista da saúde mesmo. Por que eu digo isso? Violência é algo que tem que ser combatido. E violência sexual que revela essa origem primitiva do ser, essa condição de subjugar o outro. Tudo isso são elementos que, por vezes, permeiam a mente do ser humano. Mas precisam ser combatidos, mas precisam ser tratados. E o tratamento disso, a gente sempre fala mal do direito penal, né? A gente diz assim, porque o direito penal não faz isso, não consegue sanar isso, não trata ninguém, eventualmente vai ser culpado, condenado, não vai ter uma solução para isso. Pode ser que aconteça isso com relação ao direito penal. Mas a minha preocupação é o que nós estamos fazendo enquanto sociedade antes. Porque a gente pode falar mal do direito penal. Eu, enfim, respeito as opiniões contrárias, até porque eu sei que existem várias falhas. Mas nós não podemos esquecer que o direito penal não é o primeiro soldado dessa batalha. O direito penal não é o segundo soldado dessa batalha. O direito penal é o último recurso que existe dentro do direito para tentar se coibir condutas dessa natureza e fazer com que pessoas aprendam. Mas vejam só, Rembrandt, que coisa
Que coisa absurda. Como é que a gente vai ensinar as pessoas que se envolvem ou se envolveram nessa conduta? A gente vai ensinar com o trauma dessa menor, com o sofrimento dos rapazes que incorreram nesse crime e que vão presos, vão sofrer as agruras de estar presos por causa desse ilícito, para ver se pessoas que tenham esse desejo, ou essa vontade, ou enfim, que possam praticar esse crime, se sintam coibidas de praticar esse ato. Mas eu queria dizer o seguinte, e eu já estou caminhando para o fim, porque, enfim, a ideia dessa live é ser muito direta e objetiva, até porque o tempo hoje em dia realmente é algo que corre contra a gente. É que nesse período de pandemia, eu pude observar várias alterações do ponto de vista social. Pessoas estão mais enérgicas, pessoas estão mais sem paciência, e isso terá repercussão no direito penal. Porque sempre que a sociedade não sabe conviver com suas diferenças, isso termina no direito penal. E é preciso que quem estiver aqui assistindo, outras pessoas que eventualmente venham assistir depois, possam partir dessa ideia que eu disse, da dignidade da pessoa humana, do convívio, do respeito, para que nós possamos levar essa mensagem para frente. Porque só assim nós teremos condições de que situações como essa sejam evitadas. E vejam, isso não é difícil de se evitar. Não estou dizendo aqui, eu gosto de dizer em sala de aula, que direito penal é direito penal para os imperfeitos. Por quê? A gente não exige que o ser humano seja perfeito. Não, o direito penal, muito pelo contrário. O direito penal ele vem para punir os excessos. Excesso do direito de liberdade, excesso do abuso, porque o ser humano abusa do meio social e dos outros desde que tempo é tempo. Agora, os excessos dele, eles terminam dentro do direito penal. Então, a ideia que eu tinha para passar para vocês a discussão era essa. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, fique mais do que à vontade para fazer. E caso não tenha, eu encerro por aqui, tá bom? Forte abraço a todos. Grande Túlia. Um abração aí. Fiquem sempre com Deus. A ideia que nós temos é sempre, assim, assuntos pontuais, com começo, meio e fim muito claro, para que a gente não fique enrolando sem dizer o que a gente quer dizer, tá bom? Então, um abraço a todos. Espero que todos fiquem com Deus, estejam com Deus sempre no aconchego do seu lar, né? São 10h26 e até a próxima, tá bom? A próxima, inclusive, eu estou pensando em duas coisas. Ou comentar aquela decisão de Marco Aurélio, ou essa questão que aconteceu agora, que foi a revogação da possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito quando na ocorrência de crimes culposos do trânsito. Bacana? E daqui a pouco vocês vão ver. Hoje não, mas amanhã ou depois vocês vão ver aí algum ponto sobre algum questionário, né? Vou pedir a galera aqui que me ajuda. E aí eu deixo para o final, e não menos importante, mas pelo contrário, mais importante, meus parabéns para a minha esposa, Aline Medeiros Almeida Cadê, que agora está carregando, já está bem pertinho já de ter nosso filho Davi, e ela é um exemplo de pessoa, de professora e de mãe. Um beijo, meu amor, te amo demais. Um abraço a todos, até a próxima, fiquem sempre com Deus, viu? Tchau, tchau.